E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo as movimentações, entendendo todas as técnicas utilizadas, para você que realmente quer aprender sobre como analisar o gráfico. Por isso, seja muito bem-vindo ao canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhuma aula que eu trago aqui todos os dias. Primeira entradinha, região ali já de possível absorção na região. Acho que ontem, né? Ontem eu fiz uma entrada de absorção e expliquei para vocês sobre a questão da absorção. Tecnicamente acontecendo de novo aqui, como eu tenho a convicção, de acordo com o volume que está acontecendo na região, eu consegui entender uma absorção ali no mercado. O que significa essa absorção, pessoal? Ontem mesmo, sempre tem um aluno que, como é que é mesmo? Eu não entendi, eu não lembro, né? Ó, dá uma olhada na entrada, tá bom? Será que eu vou perder essa entrada? Não, né? Não tem como. Vai fechar, falta 3 segundos, 2, 1. Tá lá, pessoal. Isso é conhecimento. O que é a absorção, pessoal, do mercado? A absorção do mercado é quando o preço que estava aqui na região A está chegando numa região B. Então, aqueles que estavam outrora posicionados de venda, eles já conseguem oferir o seu lucro. Eu sei que o preço chega numa região, faz resistência, faz primeiro movimento de tendência, faz segundo movimento de tendência. Eu sempre falo para quem é aluno, eu sempre falo assim, Cadu, alguém pergunta para mim assim, quando você entra numa resistência ou num suporte seguindo a tendência? Até quando pode ir? Como é que é o movimento? Então eu explico certinho, eu passo todas as dicas no treinamento, ensinando como é que se faz. Então a partir de um movimento desse, pessoal, eu tenho aqui, ó, região de suporte que começa a atrapalhar o movimento, o preço faz uma pequena parada e eu tenho aqui, ó, uma outra região de suporte, seja a máxima ou seja a mínima. Então eu sei que essas regiões aqui de suporte, que é onde o preço B pode chegar, é uma região de demanda. Então o que acontece? O que é uma absorção? Enquanto o preço já foi vendido e aqui o preço da venda era um valor que valia a pena porque estava caro, quando ele começa a chegar aqui, o preço começa a ficar o quê? Barato. Se você comprar uma caixa de chiclete por R$5, compensa você vender ele por R$1? Não, né? Você vai perder dinheiro. Então é a mesma dinâmica. Se eu começo a vender aqui a $5, eu chego aqui e está $1, compensa eu vender? É óbvio que não. O que acontece? Começam a entrar compras na região da demanda. O pessoal começa a se posicionar no Forex com posições de compra na região. E o que acontece? Há uma aceleração da movimentação de venda na região para que haja uma reversão com muito fluxo no movimento. Ou seja, os compradores começam a absorver o ativo naquela região. Absorvendo o ativo naquela região, ocorre aquele fenômeno que nós chamamos de absorção. Claro, para você entender um pouco mais, encaixar volume, entender a técnica propriamente dita, você precisa ter muito mais elementos. Porém, pessoal, é o que eu sempre falo para vocês. A técnica, muitos chamam de estratégia, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu nunca utilizei essa estratégia, não sei como utilizar essa estratégia. Você viu que ontem eu fiz entrada na absorção, hoje aconteceu a entrada na absorção de novo. E aí tem muita gente que fala assim, eu aprendi uma estratégia com fulano, eu aprendi uma estratégia com ciclano,
mas deu certo no primeiro dia, deu certo no outro dia, mas agora não dá mais certo. Porque vocês confundem estratégia como se fosse uma técnica, mas não é. A estratégia, que é uma técnica, ela refere-se a um plano, um conjunto de ações que cuidadosamente elaborado você vai fazer para alcançar o seu objetivo específico. E isso é uma estratégia. Então, se eu entender que a análise gráfica é uma estratégia, correto, perfeito, mas desde quando ela vai ser uma estratégia? Quando você tem um conjunto de ações que é pensado, elaborado, para alcançar um objetivo, ou seja, você tem um passo a passo de análise, você tem um passo a passo para verificar os setores do gráfico, que é o que nós fazemos no contexto, que é o que nós fazemos ao entender o gráfico. Tem todo um contexto gráfico, depois tem toda uma estruturação do gráfico, depois tem as zonas de negociação no gráfico. Então esses três grandes pilares, que é o contexto, a estruturação, as zonas de negociação, elas têm que estar totalmente claras na chamada estratégia. Então você precisa aprender uma estratégia que te dê segurança negociável, uma estratégia que você vai utilizar todos os dias no mercado, uma estratégia que te ensine a interpretar o gráfico, que você não fique caindo em armadilhas comuns. Por exemplo, isso aqui, pessoal, é uma armadilha comum, ó. Aqui, ó, é uma armadilha comum. Por exemplo, o que aconteceu aqui com várias pessoas quando esse candle chegou aqui, ó? Quando esse candle chegou aqui na região, muitas pessoas pensaram assim, aumentou o volume, o que eu vou fazer aqui nessa região? Eu vou vender. E aconteceu o quê? Caiu em erro. Por quê? É uma armadilha comum. O grande player, aquele negociador, ele quer mesmo que você pense em venda nessa região e já venda o preço aqui. Aí ele absorve o preço. Ah, Cadu, mas agora o preço virou, continuou vendendo, eu posso vender? Aí é uma outra história. Mas nisso você já caiu na armadilha dele. Você entendeu? Aqui foi a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Você percebe que entra um candle de força, você pensa que tem que vender. Caiu na armadilha. Entrou o candle de força. Ah, é rompimento, eu tenho que entrar. Caiu na armadilha. Por isso que a estratégia negociável ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser aplicada dia a dia. Tem que ser feito um backtest. E se você aprender a entender a movimentação das ondas dentro de um contexto gráfico, você não vai ficar caindo nessas armadilhas comuns do mercado todo dia que o mercado aplica em você. Então, bora lá aprender análise gráfica de verdade, para que você não caia nesses erros. Compreendeu? Inclusive, você quer aprender um pouco mais? Eu deixo aqui ó, um e-book inteiramente grátis onde eu falo sobre padrões de velas. Aqui eu falo sobre 16 padrões de velas divididos em 36 páginas. Você pode baixar inteiramente grátis. Onde você baixa? É só vir aqui ó, no meu canal do YouTube, abaixo de qualquer videoaula que tem aqui embaixo. Na descrição da videoaula você vai encontrar o link do canal do Telegram, onde você pode baixar o e-book. Tem também o meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem o link de acesso ao treinamento. Aqui na descrição do vídeo é a mesma coisa. Você vai encontrar aqui canal do Telegram, vai encontrar o link de acesso ao treinamento, vai encontrar meu WhatsApp, vai encontrar meu Instagram. E aqui ó, meu Instagram, eu gosto sempre de postar para vocês, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes, 60% de desconto do treinamento, link de acesso, EAD Hunter que eu posto todos os dias, os stories aqui que eu posto todos os dias para você acompanhar, tá bom? Então basta entrar aí e baixar o e-book inteiramente grátis. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui é o canal do Telegram, tá? Então quando você entrar no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir dois links, ó. E aí você faz o download. Feito o download, pessoal, você vai ver o que aqui, ó, resultados de alunos, assim como as aulas que eu subo todos os dias. Olha essa sequência aqui, ó, do John. Acabou de me mandar agora pela manhã. Aí, Cadu, isso é ser profissional. Já é a terceira semana mostrando histórico aqui para a família Hunter, que está chegando. Fiquem tranquilos, o tempo de cada um chega no momento certo. A fruta não cai do pé verde. Abraço, Cadu, tudo bom.
Tudo de bom. Você também, John. Olha só o John. O John é um aluno que faz um ano e meio mais ou menos está comigo. O John, todo mês ele procura fazer uma aula particular comigo. E aí você pensa o quê? Tem que dar certo, né, pessoal? Tem que dar certo. Olha os resultados do John. Olha que sequência linda. Ou seja, quando você procura o que fazer para fazer dar certo, vai dar certo. É só esperar o processo. É só esperar o tempo. Usando as estratégias ou, tecnicamente falando, correta, né? A técnica correta. Então, você vê aqui, ó, Claudemir batendo meta, ó, estudando e batendo meta. Você vê aqui, ó, o Melquisedeque batendo meta. Cada um numa corretora diferente. Aqui você vê o Rodrigo, ó, batendo meta no Forex. Rodrigo aqui, ó, altamente lucrativo. Aí ele deixou um outro vídeo também explicando o racional aqui. Eu respondi para ele. A aula que eu subi ontem aqui no canal do YouTube, pessoal, que muitos de vocês perdem as oportunidades de deixar as escamas dos olhos caírem aqui, ó, com algo que pode ser um problema para você aprender, mas vocês às vezes deixam de assistir, né? Aqui é o Alex, ó, uma entradinha, meta batida, o Alex utilizando a ferramenta Hunter, tá? Esse aqui é o indicador Hunter. Você que quer fazer a aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo via WhatsApp ou Instagram e eu te respondo como é, os valores, como faz para instalar, que é bem facinho e tudo mais, tá? Lá no módulo 13 tem as aulas, eu explico como funciona e é só entrar em contato. O Ademilson aqui, ó, aluno novo, fez uma entrada linda nessa região, aí ele mandou explicando uma mensagem de voz. Aqui, ó, se não falha minha memória, é o Claudinei, peraí, para não errar, ó, ele também utilizando a ferramenta Hunter. Olha que sequência linda. Olha que sequência linda que ele fez. Deixa eu ver. O Wanderson. Perdão, Wanderson. Errei feio o nome, né? Eu pensei que fosse o outro aluno. O Wanderson aqui, ó. Segundo plano ontem, né? Treinamento Hunter. Obrigado pelo apoio. Deus abençoe. Sempre aqui, tirando dúvidas, ajudando o aluno, como sempre. Aqui é o Marcos, ó. Batendo meta. O Marcos também utilizando a ferramenta Hunter. Também batendo meta aqui, ó, em pouco tempo, fazendo o que tem que ser feito. Aqui o Melquisedeque de novo, ó, batendo meta um dia anterior e assim por diante. Então, pessoal, você que quer baixar o e-book para ter mais conhecimento a respeito sobre o gráfico de velas, só baixar aí, seguir ali o canal do Telegram, dá para você acompanhar os alunos, entender um pouco da dinâmica do gráfico, em relação àquilo que eles pensam ou o que está acontecendo no gráfico, para você não ficar de fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa outra oportunidade. Deixa eu ver se tem uma oportunidade aqui no Euro USD novamente. Está pintando uma possível oportunidade aqui. Vamos ver o que o gráfico vai nos mostrar. Se o gráfico mostrar uma oportunidade aqui de venda, pessoal, eu vou vender. É que ele está um pouco esticado, tá? Mas nós estamos altamente lucrativos, né? Primeira entrada foi 3-0. É claro que eu não queria tomar um loss ali. Ele tem que fazer o quê? Pelo menos um candle ali, não tem que entrar volatilidade no mercado. Se entra volatilidade no mercado, ele me tira do trade. Ontem eu percebi, pelo menos o horário que eu estava operando, que tinha menos volatilidade. Então, o mercado é assim. Geralmente a primeira semana e a última semana do mercado tem bastante volatilidade, porque tem muita gente entrando nas posições, muita gente saindo de posições lá do Forex. E isso reverbera aqui em opções para nós. Por quê? Porque fica às vezes com muita movimentação de valor de pecúnia no mercado, às vezes pouca movimentação de pecúnia no mercado. Agora, o correto é, todas as vezes que você entende uma movimentação técnica que te demonstra uma oportunidade, ó, vai lá, vai fechar, tá lá, pessoal, você vai utilizar. Você vai utilizar e tem que utilizar. Novamente, ó, é o mesmo gráfico, pessoal, o Euro USD. Olha só, o Euro USD, primeira entradinha aqui de compra nessa região e depois uma venda nessa região.
Aí você fala assim para mim, Cadu, poxa, eu não consigo entender esse gráfico. Olha que simplicidade, pessoal. Vamos lá. Por que que o gráfico fez uma absorção nessa região? Porque ele estava numa região de... Vamos lá, para você aprender de uma vez? Uma região de demanda. O que é uma absorção? Depois você volta lá no gráfico, analisa o gráfico e entenda o que é uma absorção. Então, eu tenho claramente uma região de demanda, também conhecida por você como suporte, onde existe a possibilidade de uma compra. Por que que eu fiz uma compra? Simplesmente porque os compradores fizeram uma absorção aqui no mercado. Quando termina a absorção e eu tenho aqui uma região de oferta, a região de oferta está aqui neste momento do gráfico, também conhecido como resistência. Deixa eu marcar certinho, dizendo assim para mim, Cadu, o preço retornou, o preço chegou numa região de equilíbrio de 50%, e ele não voltou para o canal, ele não tem uma expectativa, o preço, de romper região de 100% e continuar uma movimentação de alta. O gráfico que fala isso para mim, tá? Quem está falando isso para mim? O gráfico. Eu estou vendo o preço trabalhando de que forma? Abaixo dos 50% do movimento. Então eu tenho aqui a minha bendita região de equilíbrio. Por que bendita? Para quem sabe usar, pessoal, isso aqui é uma mão na roda, tá? Uma mão na roda. E eu vejo o preço trabalhando com força na região. Novamente, olha que entra no gráfico aqui, pessoal. Olha, novamente, movimentos técnicos fortes. E aí, o que eu consigo ver aqui, quase que uma bandeirinha de alta, né? Quase que uma bandeirinha de alta, uma movimentação de alta. Na expectativa de duas coisas. Ou o gráfico, novamente, é seguro nessa região de suporte, o que acontece aqui no gráfico, ou aqui, nesta vela em 50% que ele segurou, ou ele faz o quê? Resiste, né? Nessa resistência nesse movimento. Então nós temos duas oportunidades aqui. Ou o preço segue a movimentação da força rompendo região, e no determinado momento que eu fui analisar o gráfico foi isso que aconteceu, tá? O preço fez a movimentação para baixo e eu tive que seguir ele. Ou o preço vai pelo menos vir buscar até 50% do movimento aqui, da região de equilíbrio de cima, ou 100% ou 100%, não importa. O que que ela vai vir buscar nessas regiões? Ela vai vir buscar liquidez. Vai buscar liquidez. Vai buscar liquidez. Ou vai buscar liquidez lá abaixo. Ah, Cadu, tem liquidez lá abaixo? Aí eu precisaria abrir o gráfico aqui um tempo maior de 1 hora. Mas a grosso modo é o que o gráfico pode fazer. O gráfico pode fazer todos esses movimentos. E como que eu sei disso? Cadu, como que você sabe que o gráfico pode fazer todos esses movimentos? Porque, de acordo com a análise gráfica, nós temos o quê? Um passo a passo de como analisar o gráfico. De acordo com a análise gráfica, ela nos dá técnicas ou, como você queira, uma estratégia que seja sustentável. O que seria isso? Uma estratégia que funciona todos os dias. Uma estratégia que você replica todos os dias no gráfico. Ah, Cadu, mas se o gráfico de 20 anos atrás, a economia de 20 anos atrás não é diferente de hoje, como é que o gráfico é o mesmo? O gráfico tem flexibilidade de movimentação, o gráfico é vivo, porém os princípios incutidos na mente humana, no ser humano, de acordo com os fractais da natureza, criadas por Deus, e eu não vou entrar em outra história aqui, em outro assunto, porque talvez você não vai entender, faz com que todo dia o gráfico seja igual. Então, você precisa entender esses princípios, você precisa entender essas teorias, você precisa entender essa movimentação do preço para entender a lógica da movimentação do ativo, para compreender o que ele pode fazer ou não. E todo dia é igual. Olha só o que eu acabei de falar para você aqui.
Quando eu mostrei aqui que o preço poderia vir buscar essa região de cima aqui, talvez você pensou assim, nossa, o Cadu fez um desenho ali, não entendi nada. Né? O que eu falei para você dessa região de suporte aqui, dessa resistência, se ela romper, ela viria buscar aqui em cima. Tá aí, pessoal, o ciclo do mercado acontecendo. Então todo dia é igual, você só precisa entender o quê? Existe o princípio, existe a técnica ou a estratégia. No sentido da estratégia ser a estratégia, né? Ser um plano, um conjunto de ações que cuidadosamente elaborado você vai alcançar o seu objetivo específico. Qual é o meu objetivo específico? Entender para que lado vai a tendência. Entender se aquele padrão de vela vai ser aplicável ao contexto ou não. Então você vai desde o contexto gráfico, vai entender a causa do movimento, a ação do preço na região, por exemplo, o price action que vai acontecer ali. Depois você vai entender as tendências em relação a isso, vai aplicar um padrão de vela juntamente ao volume. E por isso que eu sou capaz de fazer uma entradinha na absorção aqui nessa região, ó, porque eu consigo entender o volume juntamente nesse contexto que eu acabei de falar para você. Por isso que nessa entradinha aqui, ó, eu consigo ainda fazer uma venda antes que haja uma reversão da movimentação do mercado. E eu ainda desenhei ali falando para você que o preço poderia vir até essa região aqui, ó. E talvez teve gente que pensou assim, nossa, o Cadu, como é que vai fazer para o preço buscar lá? Tá lá, ó, tá acontecendo. Você entendeu? Essa é a grande dinâmica do gráfico, você entender justamente isso que eu estou falando. Esse plano em conjunto. Quando eu falo em contexto, pessoal, eu estou falando dessa técnica de análise gráfica, de como interpretar o gráfico, de como analisar o gráfico, de como operar o gráfico, seja suporte e resistência, seja tendência, dentro de um conjunto de ações que é elaborado para você alcançar esse objetivo. Então, se você pensa em uma estratégia que seja sustentável, que você não fique caindo em armadilha do mercado. Por exemplo, ó, aqui, quantas pessoas já venderam aqui? Ó? Venderam aqui e tomaram loss. Quantas pessoas, quando chegou aqui, ó, nesse candle vendeu também e tomou loss? E você percebe que o gráfico não fez nada disso. O gráfico, pessoal, precisa fazer ó, a onda. E se a onda chegou no fim, ela vai reverter. Olha o tamanho desse institucional. Deixando aí um Favor Valor Gap nessa região. Ou seja, vai ser difícil o mercado passar por aqui. Vai ser muito difícil. Cadu, como você sabe disso? Por causa da estratégia, da leitura do gráfico, onde você tem um contexto. Dentro desse contexto existem vários eventos que vão acontecendo nas regiões estruturais, mostrando para você as zonas de negociação, você tendo essa forma de operar sustentável, que todo dia acontece, e não caia nessas armadilhas comuns do mercado. Conseguiu entender? Então, se você quiser aprender dessa forma simples, clara, objetiva, chegar no gráfico e fazer o que tem que fazer, você viu os alunos ali, né? Você viu a sequência dos alunos, você viu os alunos batendo meta, você viu ali o John, você viu outros alunos ali. Todo dia batendo a meta, pessoal. Seguindo exatamente um plano de trading, seguindo uma ação atrás de ação, seguindo aquele conjunto de regras, ou seja, a técnica, ou como queira, a estratégia, que seja sustentável, utilizada todos os dias e que você não caia em erros comuns do mercado. Que você entenda o que os grandes players estão querendo fazer no mercado e você faça exatamente o que ele está fazendo. Que você não seja mais um varejo, que você não seja uma sardinha do mercado, mas seja uma pessoa que realmente tenha conhecimento técnico e entenda. Ontem mesmo eu estava assistindo a um podcast e teve uma conversa muito interessante que eu gostei. Por quê? Ontem, na conversa, assim, o Brasil... ele sempre esteve entre as 10 economias do mundo, correto? Correto. Só que o Brasil, ele sempre está entre os últimos na educação. Isso também é correto. Correto, né? Você já parou para perceber isso? Não existe uma anomalia aqui, porque se o Brasil está entre as 10 economias do mundo e todo mundo diz que quem tem dinheiro faz acontecer, como é que então na educação nós estamos entre os últimos do mundo? Lembra uma vez que eu contei para você, eu dando aula em sala de aula,
e eu perguntei numa turma de 30 pessoas quem gostava de ler, apenas 5 ergueram a mão. Pois é, uma triste realidade da educação nossa hoje, e isso é estatístico, pessoal, eu não estou falando da minha cabeça, inclusive trazida nesse podcast aí que eu estava assistindo, que eu gosto, televisão eu uso para isso, tá? Para informação e conhecimento. Eles estavam falando que 8% desta população não sabe interpretar texto. Então vamos lá. 8% da população do Brasil não sabe interpretar texto. Porque nós fazemos parte desta o quê? Desta economia com esta educação que não acompanha. Se 8% da população não sabe interpretar um texto, quantos por cento da população você acha que vai saber interpretar um gráfico? Textualmente, como estou dizendo para você. O passo a passo, a técnica, a estratégia. Por isso que você vê que, basicamente, através das estatísticas, as pessoas que vivem do mercado estão ainda dentro dessa proporção também do conhecimento de uma leitura, de conhecimento técnico. Ou seja, sabe quando você vai conseguir mudar economicamente a sua vida? Quando você entrar no hall desses 8%. Desses 8% que consegue entender um gráfico, assim como entende um texto. Porque um gráfico, pessoal, é uma interpretação. Eu já falei para vocês o que é um contexto. Imagina um livro onde ele tem a capa, e depois ele tem seus capítulos, correto? E ele vai ter os seus textos. Não é assim um livro? Se você chegar para mim e eu perguntar para você o que está escrito numa linha, num parágrafo ali do livro, você vai falar, está escrito tal coisa. E eu vou falar assim, do que se trata o livro? Você vai falar assim, eu não sei. Por que você não sabe? Porque você não leu o contexto. O que é o contexto? Você entender o livro da capa aos capítulos, aos versículos estudados. Ou seja, você precisa ler todo o contexto do livro para entender do que se trata. Não é assim? Olha lá, a questão dos 8% na compreensão de um texto. E o que é o gráfico, pessoal? Eu gosto sempre de trazer essa analogia para vocês. O que é o gráfico? O gráfico é uma compreensão do quê? O que nós falamos a respeito da estratégia? É um conjunto cuidadosamente elaborado para você alcançar um objetivo. São planos de ações, são atitudes de negociação ou não negociação, são atitudes de interpretação, de leitura, de conflito de interesse, de entendimento, onde você vai encaixando cada setor como a leitura de um livro. Então, para você ter um entendimento e você estar entre os melhores, você tem que saber interpretar o gráfico. Você tem que saber ler o gráfico. Você tem que ter esse conhecimento técnico. Você entendeu o que eu estou falando? E isso entra de acordo com o que nós falamos hoje. Nossa palavra-chave é estratégia. Então, tem gente que acha que estratégia é você colocar duas médias móveis no gráfico e cruzou para cá, cruzou para lá, sentou o dedo. Não, pessoal, estratégia não é isso. Estratégia tem que ser um conjunto de fatores que te levam a um resultado. E isso eu chamo de técnica, dentro de uma contextualização gráfica. Já falei para você, tem 3 grandes pilares a análise gráfica. É o contexto, a ação estrutural do gráfico e as zonas de negociação do ativo. Tudo isso estão dentro da estratégia. Por isso, a estratégia não é simplesmente você utilizar um indicador. Os alunos sabem, pessoal, o que tem de gente que não é do treinamento que me procura sobre o indicador, eu poderia falar, não, tudo bem, faz o acesso aí. Mas sabe o que ia acontecer? Ele não ia saber utilizar. Porque não sabe analisar o gráfico. Por isso que até os alunos só podem fazer a aquisição do indicador quando eles estão próximos a terminarem o treinamento. Por quê? Porque até lá eles já sabem essa estratégia, passo a passo. Firmar um conteúdo, uma sequência lógica. Você tem que entender o mercado de forma lógica. Então, a nossa palavra de hoje é estratégia.
Eu vou deixar aqui no final da aula mais 2 aulas para encaixar com esse modelo de ensino que eu acabei de fazer para vocês, mas que você entenda que se você quer utilizar uma estratégia sustentável que funcione todos os dias e que você não caia nessas armadilhas comuns do mercado, você está no lugar certo. Será muito bem-vindo. Nos links aqui da descrição você vai ver o link de acesso ao treinamento. Ao fazer a aquisição você já faz a sua senha, já começa a estudar e tem o suporte diretamente comigo. É uma área do aluno como se fosse uma Netflix da análise gráfica, onde você vai estudar essa estratégia, esse passo a passo, este método que vai te levar a um objetivo comum, que é aprender a analisar o gráfico e saber negociar com menor risco. Saber negociar com os menores riscos. Saber olhar para o gráfico e falar assim, olha, aqui tem entrada, aqui eu posso entrar com menor risco. E quando tiver risco, e mesmo assim errar a análise, você vai saber fazer a gestão para poder continuar vivo no mercado. Então você que quer aprender, será muito bem-vindo. Estou aqui como seu professor tutor para te ensinar tudo que eu sei. O indicador, você que está no treinamento, ao chegar no módulo 13, quer fazer aquisição? É só entrar em contato comigo via WhatsApp ou pelo DM do Instagram que eu te explico como funciona. Tá bom, pessoal? Não saia sem deixar a palavrinha estratégia aqui nos comentários. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, que eu acho que só essa aula já vale a pena se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!